Sonora com o técnico Roberto Fonseca. Charlson Machado, TV Itnet e Portal Itnet. O período até o... Seja bem-vindo ao Itabaiana. Qual será o principal foco do primeiro ciclo de treinamentos? E o que o torcedor pode esperar do modelo de jogo que o senhor pretende implementar? Bom, primeiramente, logo na chegada, nós temos que priorizar a parte física, né? Dar essa sustentação, dar essa base física para os atletas, né? Tanto na parte de intensidade como de força, explosão, várias coisas que estão sendo trabalhadas juntamente com o preparador físico. E modelo de jogo eu tenho uma maneira que eu gosto, né? Mas é claro que você coloca em campo, né? Um time para jogar e de repente ele te dá uma liga de uma outra maneira. A gente, quando começa a contratação, você tem sempre um panorama daquilo que você quer, o seu modelo de jogo. Eu sempre gosto de sair num 4-2-3-1, que é onde você consegue fazer várias movimentações, né? Você consegue subir mais um atacante, você consegue fazer um tripé. Então são várias situações que você pode, variações de acordo com o adversário e principalmente de acordo com aquilo que você tem de atletas também com as suas características. Fonseca, aqui é seu xará, repórter Roberto Carioca. Seja bem-vindo nesta tua primeira investida no futebol sergipano e sucesso. Conte conosco, seja na Rádio 87 FM, emissora local aqui da cidade e também na Rádio Jornal de Aracaju. Como foi seu acerto com a diretoria para definição de elenco? O senhor também fez indicações de atletas? Quantos amistosos serão realizados sob o seu comando até a estreia? E a hipótese de não fazer seus jogos em casa, com o calor da aguerrida torcida, isso te preocupa? Bom, vamos lá. Primeiro, a mais próxima que você falou, eu acho, não tem nem cabimento da gente não pensar em fazer os jogos de um ano tão importante para o Itabaiana, competições importantes que nós temos e a gente não poder jogar dentro de casa. Nós tivemos agora 3-4 meses aí, né, tranquilo, que daria para ter feito. Eu acho que agora é o momento que nós precisamos de estar jogando no estádio, principalmente uma coisa que todos nós sabemos, que é o calor, é o apoio do torcedor. Ela é importantíssima que ela vá acontecer. Eu acho que tem que ser programado, tem que ser feito um cronograma para que a gente possa ter o nosso apoio do nosso torcedor. E qual é a outra pergunta? Em relação à indicação de atletas e quantos amistosos serão realizados? Bom, nós temos aí em torno de 3 jogos treinos que nós deveremos fazer, né? Claro que nós temos aí uma valência, né? Alguns mais fortes, outros menos e assim por diante, para que nós possamos trabalhar. Nós vamos ter 20 e poucos jogadores e a gente espera estar usando todos eles aí, né? Então, a programação é em cima disso, que a gente tem aí 2, 3 jogos treinos e a gente está alinhando isso daí juntamente com a nossa supervisão. Eduardo Costa, do GE. Globo Sergipe. Olá, Roberto, seja bem-vindo. Desde que chegou nesse tempo, analisando a temporada anterior e na montagem de elenco, qual a maior necessidade que você encontrou a se resolver para 2026? Diante de todos os aspectos que estão sendo trabalhados, há algum foco específico que irá exigir mais para ser acertado? Não, de acordo com as coisas que elas vão acontecendo. Claro, como eu falei, nós temos um cronograma montado, né? E a parte física, E a parte física é uma coisa que a gente se preocupa muito, essa parte, para dar essa sustentação. Nós não teremos tanto tempo assim, né, para poder ter para a nossa estreia. Às vezes uma ou outra etapa ela acaba sendo passada por cima, mas dentro de uma organização que a gente sabe que contar com o quê? Com potencializar os atletas, né, para que todos eles estejam aptos a participar dessas competições tão importantes para nós no ano de 2026. Bem-vindo, Roberto Fonseca. Sou Givaldo Batista, da Rádio History. O senhor pretende trabalhar com quantos atletas no elenco tricolor para a temporada 2026? Nós temos jogadores, né, da base que nós pretendemos usá-los, né, para estarem junto conosco, né? Mas eu acredito que entre sempre, né, todo elenco, o mais enxuto possível, mas em torno de 25, 28 atletas, aí vai depender desses jogadores mais jovens que estarão conosco, de nós aproveitarmos e tudo mais. E eu sempre falo, a gente sai desse número, né, e quem vai nos dizer essa quantidade real vão ser os próprios atletas que estarão trabalhando. Boa tarde, professor Roberto Fonseca. Clay Dias, da Itabaiana FM. O Itabaiana manteve a base da equipe, até onde esse detalhe é importante para o senhor? As novas contratações passaram pelo seu conhecimento? Se sim, podemos dizer que o elenco vem forte para 2026, fazer uma boa temporada?
É claro que todos os jogadores que chegaram, né, pelo menos 90% passaram pelo nosso crivo, né? E também tem uma outra detalhe, a gente não consegue trazer todos os jogadores que nós queríamos e gostaríamos, né? Existe acerto, existe concorrência, alguns atletas nós fomos, né, para poder disputar com algumas equipes, que é claro que a gente acaba perdendo nas contratações, aí já vão muitas coisas que acabam influenciando. Mas é claro que juntamente com a direção ela foi montada num comum acordo e nós vamos sempre deixar aí, né, 2, 3 peças para que a gente possa, de acordo com a evolução, de acordo com o campeonato, de acordo com as necessidades que vão acontecendo, para que a gente possa trazer o atleta certo para o lugar certo. E nós teremos, com certeza, atletas insatisfeitos aí em janeiro e tudo mais, que de algumas equipes acabam não jogando e querem mudar de ar e de repente encaixa naquilo que nós gostaríamos. Satisfação em falar contigo, Roberto Fonseca, Janário Santos, RFM Itabaiana. O que você tem de informação do Campeonato Sergipano de Futebol? Olha, nós hoje, principalmente o futebol moderno, exige que a gente busque as informações, né? Atletas que foram contratados pelos adversários, às vezes você estava monitorando, nós temos adversários mais fortes, outros menos, tem aqueles que serão surpresas, né? Mas nós estamos juntamente com o analista, a gente já está monitorando todos aqueles atletas que chegaram. E em cima disso, claro, nós sabemos que alguns lugares são melhores para se jogar, não é que seja mais fácil nem difícil, tem melhores, né, para você jogar e outros lugares mais difíceis. Então a gente tem aí uma consciência daquilo que nós iremos encontrar. 5 mandos de campos o Itabaiana tem de 9 partidas nessa fase classificatória. Isso é importante. Claro, haja visto os números, né, que o Itabaiana teve dentro de casa em 2025. Então é claro que a gente não pode deixar esse fator, foi em cima disso até que eu acabei falando, né, que nós precisamos desse torcedor, porque foi uma coisa muito positiva no ano de 2025 para o Itabaiana. E nós temos que aproveitar esse legado, nós temos que aproveitar o nosso mando, né, nós sabemos, né, de tudo aquilo que envolve aqui dentro e com certeza será importante que nós tenhamos esse torcedor e esse mando dentro de campo, como você falou, nós teremos aí na fase de classificação 60%, né, de jogos dentro, então a gente tem que aproveitar esse fator. Boa tarde, professor Roberto, seja bem-vindo. Repórter Matheus Santos, da Rádio Capital FM. Qual a expectativa para a temporada 2026 e quais os principais obstáculos que, na sua opinião, o clube irá enfrentar? Olha, obstáculos eu acho assim, que nós podemos, né, passar por cima, nós podemos fazer os obstáculos ficarem mais fáceis ou difíceis de acordo com o nosso trabalho, com a nossa união e com a nossa capacidade. Obstáculos sempre nós vamos ter os adversários, né? E também, como você acabou de falar, às vezes, né, a necessidade de ter o campo, o mando, o local de trabalho. Nós temos que potencializar tudo isso para que nós possamos ser mais positivos e mais assertivos durante o ano de 2026. Emílio Veras, programa Xodó Esporte. Professor Roberto, o que o senhor considera prioridade neste início de pré-temporada? Parte física, tática ou avaliação individual? E qual a identidade de jogo o torcedor do Itabaiana pode esperar da equipe sob seu comando? Olha, primeiramente, é claro que nós temos que potencializar tudo, né? Todas essas fases do jogo são importantes que você falou, a parte física, a técnica, a tática, ritmo de jogo, mas assim, todos nós sabemos que isso nós iremos realmente atingir durante 3, 4 jogos, assim, não tem como dizer que será diferente para o torcedor. Principalmente nós teremos aí, como eu disse, né, 2, 3 jogos treino, né, para que a gente possa usar, mas nós temos aí uma base, uma pequena base, não são muitos jogadores, e a inserção daqueles que estão chegando, aqueles que mais adaptarem, né, a esse modelo de jogo, a adaptar com aqueles que já ficaram, será muito melhor. Wendel Rezende, o Mandacaru. Boa tarde, professor Fonseca. Qual a tua filosofia e estilo de jogo? O que a torcida apaixonada do Itabaiana pode esperar do Tremendão nessa temporada? Bem-vindo ao maior do estado. Olha, eu trabalhei muito no Nordeste, né? Então eu posso dizer que existe uma peculiaridade, que é a intensidade, o jogo agressivo, fazer com que você tenha a alegria de assistir o jogo da sua equipe,
o torcedor ele gosta de se sentir representado, independente às vezes até do próprio resultado, mas ele gosta de se sentir representado pelos atletas que estão lá em cima, lá embaixo, e mais a comissão técnica. Ou seja, entrega física, entrega tática, a entrega para o jogo, para a vitória. Às vezes ela acaba não vindo e às vezes você acaba sendo mais ovacionado do que propriamente de uma vitória. Então existe muito isso, principalmente em termos de Nordeste, né, que é o pessoal apaixonado e gosta desse trabalho, dessa entrega. E é uma coisa importantíssima para nós que eu quero ter como filosofia de jogo aqui dentro. Seja bem-vindo, professor João Menezes, repórter da FM Princesa da Serra. Quais as prioridades para a temporada 2026? Diante da permanência de base do elenco e chegada de reforços, poderemos sonhar, quem sabe, com a Copa do Nordeste? Olha, tudo vão acontecendo, né, durante a competição. Nós temos uma preocupação, a gente não pode se preocupar com a Copa do Nordeste, né? Ela está um pouco mais distante. Nós temos várias coisas a se priorizar um pouco antes, né? Nós temos o estadual, que para nós é importantíssimo, porque é aquela que nos dá calendário, né? Nós temos a própria Copa do Brasil, que ela também nos dá uma visibilidade e o lado financeiro. Então são vários objetivos que a gente tem tudo isso mentalizado e a gente tem que estar sempre pensando degrau por degrau. Claro que a Copa do Nordeste é uma coisa assim, é uma paixão, é uma coisa muito interessante. Eu que participei, tive a felicidade de inclusive ser campeão dela, mas a gente tem outras prioridades que elas têm que acontecer antes da gente chegar na Copa do Nordeste. Boa tarde, Roberto. Aqui é o repórter Genivaldo Andrade, da Rádio 37 FM Itabaiana e Rádio Moita FM de Moita Bonita. Professor, parabéns por sua vinda ao Tricolor. Qual a sua expectativa para essa temporada de 2026 e qual a sua participação na montagem do elenco? Olha, primeiro que a expectativa é positiva, a expectativa de vitórias, de conquista, de fazer um grande trabalho. Nós estamos vindo aí de 2, 3 treinadores aí, amigos da gente, treinadores experientes, né, que passaram aqui recentemente, né? Roberto Cavalo, que eu tive o prazer de jogar com ele, muito amigo, o próprio Kleina. Então é uma responsabilidade da gente fazer um grande trabalho. Mas como você mesmo falou, eu tenho a minha filosofia, aquilo que nós temos que implantar e aquilo que nós temos que também executar no nosso trabalho. Boa tarde, professor Roberto Fonseca, Delmo Lima, da Itabaiana FM, 93 Esportes e Rádio Maru Web. Quero desejar boas-vindas ao senhor e toda a comissão técnica. Como será a proposta de jogo do Itabaiana, levando em conta as características dos jogadores que estão compondo o elenco? Será um time ofensivo? Se possível, fale sobre suas características no que se refere a esquemas táticos. Muito obrigada. Eu acredito muito que de você trabalhar por isso que nós temos, né? Analista, auxiliar, análise de jogo do adversário. Cada situação é uma situação, nós temos que saber aonde que nós estaremos em cada jogo, né? A necessidade de propor jogo, de você marcar alto, baixo, várias situações que elas serão estudadas. Você não pode ter somente um modelo de jogo que daqui a pouco, 3, 4 jogos, todo mundo acompanha e você tem a leitura. Você tem que saber sair de algumas situações. Para isso, você tem que ter ele o quê? Treinado, executado, e é lógico que nós teremos o quê? Um raio-x, uma leitura daquilo que obviamente, que deu mais certo, principalmente nesse início de ano e nesse início de competição.